A percepção que os gestores públicos hoje têm no Brasil, e para nós, advogados, também em alguns momentos isso acontece, é que a última palavra, na verdade, virou a única palavra. Hoje nós temos decisões judiciais, e aqui eu não quero atribuir aquele órgão do Poder Judiciário ao outro, mas o Supremo Tribunal Federal tem ganhado destaque em ditar imposições e que impede emendas impositivas, dita regras de como tramitar o legislativo em algum momento. E aí que eu te pergunto, né? Se aí, nessa situação, a gente não está tendo uma violação à ideia de peso e contrapeso e harmonia dos poderes, e se de alguma maneira hoje você vê que o legislativo ele se tornou refém do poder judiciário em alguns momentos ou em algum momento específico. O que você diz sobre isso para nós? Olha, e esse assunto é espinhoso e o que eu realmente vejo hoje, atuando como um procurador das comissões parlamentares de inquérito, ou mesmo dentro do legislativo, e aí você começa a ter. Porque assim, né? É tão curioso isso, porque quando você. Isso é um problema muito, muito mesmo enraizado. Quando você está na faculdade de Direito, o que você tem de aula do Legislativo e do Executivo é isso aqui. O profissional, ele é formado, o profissional ou o cidadão, mas se você bacharel em Direito, acho melhor falar cidadão, né? Porque às vezes a pessoa não vai exercer a profissão. É tudo voltado para o judiciário. E pasme, Michael, e quando às vezes eu converso com os colegas, esses tempos atrás eu estava até conversando com uma pessoa que é doutorada, está doutorando, né? E assim, dá para você ver que a pessoa, com essa vênia aí, né? Todas as vênias possíveis, ela tem um pensamento, vou chamar talvez de judicialiforme, se é que pode dizer assim, né? De achar que os juízes são alguma. Que os juízes, entenda-se o poder judiciário, ele tem a melhor solução para um determinado problema, certo? E o legislador ou mesmo o gestor público, o chefe do poder executivo, que tem a legitimidade para atuar, né, para decidir a respeito daquilo, a decisão do magistrado ela é melhor, entre aspas, como se eles fossem aí pessoas sábias, com certeza são pessoas inteligentes, né? E que as decisões deles são as melhores, mesmo eles não tendo legitimidade para tanto, né? É lógico, né? A legitimidade do magistrado, assim como a nossa, como servidor, decorre da Constituição, decorre das leis e por aí vai, da normatização. Mas o legislativo representa o povo. São eles que são os representantes do povo, não são os juízes. Entendeu? Então, o que eu vejo hoje, sinceramente, Michael, é que assim, de fato, você tem o poder judiciário muitas vezes decidindo em assuntos do legislativo. Isso não é só o Supremo que faz, mas o Supremo o faz, e muitas vezes de forma indevida, essa é a grande verdade. Mas também, desde o juiz de primeira instância, quando o juiz desrespeita, por exemplo, uma decisão do parlamento, um parlamento local, onde o parlamento local, por exemplo, cassou o mandato de um determinado vereador sem que o controle jurisdicional seja, por exemplo, restrito à observância do contraditório na ampla defesa. Tem algumas, eu já vi casos, não estou dizendo que são todos, porque aqui também não estou para demonizar o Poder Judiciário, jamais, eu respeito o Poder Sim, Judiciário claro. muito, né? Mas eu já vi alguns casos de juízes e até mesmo promotores de justiça dando opiniões favoráveis a determinadas interpretações e os juízes decidindo em determinados sentidos, que são casos claríssimos de atos interna-corpóreos, né? Tem isso também. Ah, sim. E assim, só puxando um gancho, claro que quem vai falar aqui hoje é você, mas a gente está falando de Brasília, mas quando a gente vai para âmbitos menores, vou citar como exemplo um município, a gente tem situações ligadas que geram uma reflexão. Até onde o que eu aprendi na Constituição está certo? Porque nós temos
outros poderes que não possui, que não faz parte da nossa sistema harmônico, ali, de sistema de poderes, né, não faz parte do Poder Judiciário, mas tem uma autonomia considerável, cito, por exemplo, o Ministério Público. E a gente não consegue entender em qual momento algumas práticas, né, tão contribuindo de alguma maneira para a harmonia que deve existir entre todos. E eu cito como exemplo as recomendações do Ministério Público. Você já trabalhou em comarca municipal, você já deve saber como é que funciona isso. O Ministério Público não é gestor público, ele nem quer ser, se você perguntar. Ele não foi eleito pelo povo, ele prestou um concurso para ser promotor de justiça, ele não tem qualquer conhecimento sobre o orçamento municipal, por exemplo, mas ele entende que aquela decisão deveria ser tomada pelo prefeito daquele jeito e ele recomenda, via escrito, que o prefeito adote aquela postura, sob pena de ele adotar as medidas cabíveis, que normalmente é a instalação de um inquérito civil. Pois bem, o prefeito se vê numa situação de que ele quer ser reeleito, ou ele quer tentar uma vaga no legislativo no futuro, ele quer ter uma história política, ele vai brigar com o Ministério Público. Então ele deixa o Ministério Público, às vezes, tomar decisões no lugar deles. Guardadas as devidas proporções, a gente percebe, às vezes, questões em que a gente precisa efetivamente perguntar até onde vai a legitimidade daquele servidor, que eu não estou querendo dizer que ele está mal intencionado, não é isso. Mas até onde a Constituição deu espaço para aquilo. Isso cai numa reflexão muito parecida com o que você disse.